Aqui nessa aula, nós vamos falar sobre agora os fundos de investimentos. A gente já falou sobre o mercado de renda fixa, o mercado de renda variável, que são as ações, e o mercado de renda fixa, que é você estar emprestando dinheiro para quem está emprestando, como eu citei ali, que instituição bancária, empresa ou o Tesouro Nacional, que é o governo brasileiro. Então, são os tipos de mercado que a gente pode fazer os investimentos. E esses dois são os mais comuns. Apesar dentro da renda fixa também tem outras categorias que não vou entrar em muitos pormenores. Também dentro da renda variável, além das ações, também tem investimentos em derivativos, que são mercados futuros, mercado de opções. Esses mercados eu não recomendo para quem está fora do mercado. Existe muita gente falando que tem estratégia para ganhar dinheiro com opções, com mercado futuro, mas o que eu vejo é as pessoas perdendo dinheiro com esses mercados, principalmente porque vão investir sem ter conhecimento. Tem uma característica no mercado que, assim, eu já citei isso algumas outras vezes, que você não vai ver isso, você não vai ver uma pessoa indo até uma biblioteca, pegando um livro de cirurgia, neurocirurgia, por exemplo, ler esse livro inteiro durante um mês e depois sair por aí tentando operar a cabeça dos seus amigos porque ele leu um livro. Você não vê isso em outros mercados. Você não vê uma pessoa lendo um livro sobre como pilotar um avião e sair achando que já pode pilotar um avião. Ou ele assistir vários vídeos no YouTube e achar que já consegue pilotar esse avião. Você não vê isso em outros mercados, mas você vê, e nós vemos isso, no mercado financeiro, no mercado de investimentos. Porque as pessoas, às vezes, estão achando que tem misticismo, que é tudo místico, que é só comprar, que é saber os macetes do mercado e que você vai ganhar dinheiro. Não é bem assim. Você não vê isso, as pessoas não veem isso quando vão para o mercado imobiliário. Mesmo o mercado imobiliário considerando uma rentabilidade muitas vezes menor do que no mercado financeiro, a longo prazo as pessoas acabam tendo rentabilidade melhor no mercado de imobiliário, não porque ele é mais rentável, mas porque ele não consegue fazer tanta besteira. Se você compra um imóvel, você não vai conseguir vender ele 6 meses depois. Você compra ele hoje e bota à venda, só para conseguir vender esse imóvel, pode demorar 2 anos. Ele tem essa característica de você evitar que a pessoa faça besteira. No mercado financeiro, como tem facilidade de você comprar e vender e negociar, e as pessoas ficam ansiosas, elas cometem um monte de besteira e tem essa característica de você estudar um pouquinho e já achar que especialista, aí vai meter os pés pelas mãos, vai começar a mexer em mercado futuro, mercado de opções e destruir todo o seu patrimônio. Então aqui já fica mais um ponto. Esses vídeos aqui, essas aulas são introdutórias. Não fiquem apenas com isso aqui. Isso aqui está arranhando a superfície apenas, e talvez nem a superfície. O melhor dessas aulas é que eu estou trazendo pontos que eu não vejo outras pessoas trazer por aí. O que mais atrai as pessoas é a fórmula mágica de enriquecimento, é o como você ficar rico, qual a fórmula para rentabilizar. Então, os produtores de conteúdo no mercado, eles vão trabalhar em cima disso, vão trazer essas informações que as pessoas tanto desejam. E aí tem um ditado que diz o seguinte: quando a pessoa quer um impossível, só um mentiroso para suprir a necessidade que ela está querendo. Então, se você quer uma fórmula mágica, tem um monte de mentirosos aqui no YouTube, no mercado, prontos a te entregar e te vender essa fórmula por um bom preço. Mas aqui eu não estou fazendo isso, principalmente porque eu tenho responsabilidade, eu sou um profissional de mercado, eu sou consultor de investimentos, não sou alguém que está aqui para iludir ninguém. Então, por isso que talvez até não tenha tantas visualizações esse conteúdo, apesar dele trazer uma consciência maior, e se fizer as pessoas entenderem, elas podem ter um resultado melhor a longo prazo do que as pessoas que estão aí procurando fórmula mágica. Então, para a gente começar a entender, existem esses dois mercados que eu citei, mercado de renda fixa, mercado de renda variável. E onde é que entra o fundo de investimento aqui? O fundo de investimento ele não é em si uma categoria de investimento. Ele é um meio ou uma ferramenta de investimento. Porque quando você vai lá e compra uma ação, você está lá, vai estar comprando diretamente. Quando você compra um CDB, investe em um CDB, num título público ou numa debenture, você está investindo diretamente. Mas você pode fazer isso também indiretamente através de um fundo de investimentos. Por exemplo, existe fundos de ações, fundos de investimento em ações. Então, quando você investe em um fundo de ações,
O que você está fazendo na prática é colocar dinheiro no fundo, delegar a decisão de quais investimentos ele vai fazer. Você está delegando essas decisões para o gestor. Então, quando você investe em um fundo de ações, você está basicamente delegando as decisões sobre aquela parte, aquele dinheiro que você investiu no fundo. E como é que esse fundo funciona? Ele vai funcionar muito semelhante a um condomínio, digamos assim. Muitas pessoas até usam esse exemplo. Um condomínio de apartamentos, por exemplo, numa cidade grande, que é bem comum ter, em capitais. E quando você compra um apartamento, ele está dentro de um condomínio. Você não comprou o condomínio inteiro, você comprou apenas uma parcela, você comprou uma cota, digamos assim, que é o apartamento que você tem. Só que esse apartamento, esse condomínio, ele vai ter porteiro, ele pode ter piscina, ele tem garagem, ele tem área, quadra, várias áreas dentro do condomínio. E tudo isso custa caro. Se você fosse ter uma casa que tivesse todas essas coisas, toda essa estrutura, seria muito mais caro. Então você compra em um condomínio, porque assim você consegue dividir os custos com outros condôminos, com outras pessoas que têm ali morando naquele mesmo local. Então o fundo de investimento ele vai funcionar da mesma maneira. E lá no condomínio, no condomínio de apartamentos, vai ter uma pessoa responsável por gerenciar esses apartamentos, por gerenciar todo esse condomínio, que lá é o síndico. No caso de um fundo de investimento, tem essa semelhança. Você vai investir, você está comprando cotas desse fundo, e essas cotas fazem com que você tenha participação no fundo e o dinheiro entra e tem lá um profissional chamado gestor, que é uma pessoa profissional com certificado, registrado no mercado, não é qualquer pessoa que pode fazer uma gestão de fundo. E aí esse gestor, ele tem toda uma equipe de analista de mercado, analistas especializados, uma estrutura de suporte operacional, suporte de captação de recurso, sistema operacional caríssimo que eles utilizam, e ele pega toda essa estrutura e fica um custo mais barato, porque ele está diluindo com vários condôminos, com vários investidores que estão colocando dinheiro lá dentro desse fundo. Então, existem fundos que têm mais de R$ 1 bilhão sob gestão. E aí você coloca ali, bota um valor, esse valor vai estar no meio desse bolo inteiro de dinheiro e ele vai tomar as decisões de como montar a carteira de investimento em ações. E aí esses fundos que só investem em ações, eles são chamados de fundos de investimentos em ações. Eles só podem investir em ações. E pode ter também fundo de investimento em renda fixa, que aí vai funcionar da mesma maneira, mas ele não pode comprar ações. Se ele for um fundo de investimento em renda fixa, a única coisa que ele pode ter é renda fixa. E aí toda a estrutura vai ser voltada para a renda fixa. E geralmente os fundos eles são especializados. Se um gestor ele tem especialidade em renda variável, ele vai montar um fundo de renda variável. Se ele tiver especialidade em renda fixa, ele vai montar um fundo de renda fixa. Então, veja que não é bem uma categoria de investimento, é um meio. Então, quando a gente investe num fundo de investimentos, está delegando para um gestor tomar essas decisões. Então, quando você vai investir em um fundo de investimentos, o que é necessário você ficar atento? Primeiro, qual a categoria desse fundo? Porque você vai precisar entender antes de colocar o seu dinheiro. Se for um dinheiro para reserva de emergência mesmo, você não vai poder colocar ele em um fundo de ações, porque vai ter a oscilação natural do mercado de ações. Se for um dinheiro para essa reserva, terá que ir para um fundo de renda fixa. E mesmo assim, tem vários tipos de fundo de renda fixa. Para a reserva de emergência, tem que ser alguns específicos que tenham características ali que você possa resgatar o dinheiro a qualquer momento sem quase oscilação nenhuma. Então, dentro do fundo de investimento, você vai precisar entender qual a categoria que ele está. Depois, você precisa entender quem é o gestor, se ele tem um bom desempenho no mercado, qual o tipo de risco esse fundo ele corre, porque tem fundos de renda variável que pode ter aquelas categorias de mercado futuro, opções, e esses fundos podem tomar grandes prejuízos. Então, antes de colocar o dinheiro, para colocar o dinheiro no fundo, para delegar, você precisa entender muito bem quem é o gestor, quem é essa pessoa que vai fazer a gestão do seu dinheiro. Então, fundos, é um pouco abstrato por conta disso. Ele não é bem uma categoria, é um meio, mas pode ter vários tipos de fundos. No Banco do Brasil tem fundos de investimento, no Bradesco, no Itaú, e existe
gestores independentes. E como funciona basicamente esses gestores independentes? Independentes quer dizer que eles não estão ligados a uma instituição financeira. Porque quando você vai no Banco do Brasil, os fundos vão estar lá, que são fundos do Banco do Brasil. Então o gestor, ele é funcionário do Banco do Brasil. O Banco do Brasil coloca alguém lá para gerir aquele recurso. Se alguém no Banco do Brasil se destacar muito, que isso acontece, nunca vi no Banco do Brasil, mas já vi, por exemplo, no Santander, pessoas se destacando, às vezes no Itaú, a pessoa se destaca como gestor, e ele pensa o seguinte: eu vou deixar de ser funcionário do banco, vou abrir minha própria gestora para montar o meu próprio fundo. Então ele sai do banco, monta o próprio fundo de investimento e passa a ser ele o dono daquele fundo. E aí ele capta recurso de investidores que vão aportar no fundo, que vão ser cotistas, e ele vai gerenciar esse dinheiro cobrando a taxa de administração e a taxa de performance que tem nos fundos de investimentos. Então, antes de investir no fundo, você tem que pensar em tudo isso. Qual o mercado que ele investe, quem é o gestor, qual a categoria e qual o objetivo que você tem com aquele recurso. Mas ele não é um tipo específico de investimento, ele é um meio, uma forma de você investir. E muitas vezes vai ser a forma melhor. Principalmente para investidores que não têm tanta experiência no mercado de ações, o ideal seria até que eles investissem através de fundos de investimento em ações do que investindo em ações diretamente, para evitar fazer besteiras. E mesmo assim, ele ainda consegue fazer besteira. Tem pessoa que ainda consegue fazer besteira com os fundos de ações. E uma das besteiras mais comuns que eu vejo, que já vi acontecer, é a pessoa tentar ficar comprando e vendendo a cota do fundo. Então, se o fundo caiu muito, a pessoa entra em desespero e compra e vende e saca o dinheiro todo. E aí depois, quando o fundo começa a subir, ela vai lá e compra. Se você está em um fundo de ações de renda variável, é comum ter essas oscilações. E quando você fizer isso, esse movimento que eu falei, quando ele cai, você resgata, e quando ele começa a subir, você investe, você vai estar sempre vendendo lá embaixo, ou seja, digamos que você investiu R$ 1.000, você colocou R$ 1.000 num fundo de investimento, aí ele caiu e foi para 800. Aí você se desespera e resgata. Então você resgatou 800. E aí o fundo subiu, às vezes o que acontece é que ele vai chegar em 1.000, passar um pouco, vai para 1.100. A cota do fundo está em 1.100. Aí o que é que você vai fazer? Você vai lá e compra. É como se você estivesse agora pagando 1.100. Então você pegou 800 e teve que colocar mais R$ 300 do seu bolso para comprar a cota nova. Não é bem assim que acontece, mas só para você entender. E aí ele foi para 1.100. Então você não pegou aquela alta, você perdeu totalmente aquela alta e ainda está com um prejuízo de 300, porque você perdeu 200 no que você resgatou e ainda teve que colocar mais 100 para você atingir aquela cota. E aí ele vai e cai de novo. E quando ele cai para 900, você vai e resgata de novo. Se você ficar fazendo isso, você vai ter uma rentabilidade nula, ou seja, você não vai ter rentabilidade nenhuma, ou você vai sair no prejuízo. Quando você investe em ações, você tem que ter um foco de longo prazo, seja ele montando sua própria estratégia ou você investindo através de fundos de ações. É importantíssimo você ter um horizonte de longo prazo e esquecer essas oscilações que vai ter no meio do caminho, porque é característica do mercado de ações, não tem como fugir disso. Então esse foi o resumo dessa aula, foi o resumo de como existe esse mercado de fundos de investimentos, para você entender que ele não é um tipo específico de investimentos, mas um meio que ele pode ser de renda fixa, renda variável, tem vários tipos de fundos e gestores. Então, eu espero que você tenha entendido. Então, até a próxima aula.